Então vamos lá? A paz de Cristo agora em sua vida e da sua família. E vamos que a gente está cheio de alegria e renovados para falarmos de Jesus de novo. Vamos lá, porque hoje a mensagem é de uma história que sem Deus não daria certo. Mas com Deus tudo se torna possível. Então quando eu colocamos Deus no centro das nossas vidas, no controle, Deus pode transformar situações aparentemente perdidas em vitórias extraordinárias. É disso que a gente vai falar aqui. Então fica comigo, não me abandona. Antes de compartilhar a mensagem central de hoje, eu preciso te contar algo incrível. Deixa eu falar rapidinho sobre o Deus maravilhoso ao qual eu sirvo. O Deus que transforma vidas, faz coisas extraordinárias e faz a palavra dele ser verdadeira há mais de 2000 anos. Deixa eu te pedir algo simples, mas que pode fazer a diferença enorme aqui pra gente. Clica no botão de like, isso me ajuda por demais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que você puder. Envie no grupo das inimigas, daquelas pessoas que você não gosta, dos grupos da família, dos amigos do trabalho, no Zap, espalha mesmo. Faça essa mensagem chegar. Minha meta é chegar a 10 mil inscritos aqui no canal. E com a sua ajuda, vamos alcançar mais e mais corações. Assim como Deus já abençoou absurdamente a minha vida, Ele também quer fazer algo poderoso aí na sua. E agora então, prepara o coração, porque veio uma palavra que pode mudar a sua história e também a minha, porque saiba que eu prego para mim também, claro! E agora, voltamos para a mensagem central de hoje, que está na capacidade de Deus de mudar completamente o rumo de uma história quando menos se espera, desafiando todas as probabilidades humanas que a gente tem. A ideia é que mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que tudo está perdido, Deus vai intervir e traz a esperança, a honra e a restauração. Por isso, vamos direto ao livro de Esther. Esther capítulo 6, versículo 1 mesmo. Esther capítulo 6. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ele ordenou que trouxesse um livro das crônicas do seu reinado e que o lessem, claro. E ele foi lido e o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio. E eles haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Nada foi feito, gente. E quando eu estava estudando, escrevendo para trazer essa mensagem aqui, nesse ponto, aqui mesmo, me perguntei: quantos de nós temos a certeza que seremos recompensados pelos outros, pela outra pessoa, se fizermos isso, fizermos aquilo, mas aí não acontece nada como a gente tinha certeza. A gente tinha até planejado nos nossos melhores sonhos, aquela promoção que eu tinha certeza que seria para mim, aquele negócio que daria milhões de reais e não aconteceu, aquele abraço que não veio, que você tanto esperava, aquele esforço que você fez foi em vão, porque aquele reconhecimento que parecia garantido nunca chegou. E é nesse momento aí que o coração se enche de frustração e a dúvida começa a nos corroer. Será que vale a pena fazer tanto pelos outros? Será que tudo isso que eu faço é em vão? Mas o problema está justamente, gente, na certeza que criamos em relação às ações dos outros. Nós depositamos as nossas expectativas em pessoas, em situações que não estão no nosso controle. E esquecemos que a verdadeira recompensa vem algo de muito maior. É Deus quem vê o que ninguém mais vê. É Ele quem conhece cada esforço que você fez em silêncio, cada lágrima que você escondeu.
A pergunta não é se seremos recompensados por pessoas, mas por quem estamos fazendo o que fazemos. Quando a gente entende isso, que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus, nossa perspectiva muda completamente. Mesmo que a tua promoção, que eu sei que é difícil, não venha, mesmo que o negócio não dê certo, mesmo que o abraço não seja dado, assim é o propósito. Imagina isso aqui, você é aquele cara, aquela mulher que sempre faz a coisa certinha, mas nunca espera nenhum reconhecimento. Você trabalha duro, ajuda todo mundo, mas ao invés de receber um obrigado, parece que as coisas só pioram. Você já sentiu isso na tua vida? Então você vai entender a história de Mardoqueu. Ele era aquele tipo de pessoa que está sempre no lugar certo, fazendo o que precisa ser feito. Com isso, com todo respeito, gente, eu vou trazer um resumo quase que pentecostal aqui para que, com licença poética e respeitosa, eu te trago o que aconteceu antes. Nada diferente dos dias de hoje, acredite. Um dia, Mardoqueu salvou a vida do rei. É assim mesmo. Basicamente, ele pegou uma fofoca perigosa no grupo do WhatsApp da corte sobre uma conspiração, uma tal conspiração para assassinar o rei. E ele avisou antes que aquilo acontecesse. E o que ele ganhou por isso? Nada. Para piorar, tinha um cara chamado Haman, ou Amã. É aquele seu colega de trabalho arrogante que acha que é o dono da empresa, que manda no chefe. Amã odiava Mardoqueu porque ele não fazia parte do clubinho, aquele clubinho que você conhece, porque ele não puxava o saco de ninguém, ele não prestava reverência. O cara era tão obcecado em ser venerado que tramou destruir Mardoqueu e toda a sua família. E como isso aconteceu? Diz assim no capítulo 5, versículo 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou e nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para sua casa. Reunindo-se de seus amigos e Zeres, sua mulher. E é aqui que o bicho pega, que a treta entra, que Deus começa as mudanças para quem é fiel à sua palavra e que desmascara aqueles que não são. Porque aqui, como não é diferente de hoje, ele se aconselhou com amigos e sua mulher, que colocaram ainda mais fogo no parquinho. E a sua ira, dizem, que absurdo esse cara. Quem ele pensa que é, cara? Eu tenho honrarias do rei, dinheiro, respeito, fama, poder, cadeira. E o único que a rainha Esther convidou para um banquete real foi: a graça está aí. A graça está aqui. Versículo 13, ele fala assim: mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. O cara tem dinheiro, poder, fama, mas não tem a paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento. Ele quer condenar um cara que está sempre à porta do palácio, como praticamente aos olhos da sociedade, que dizem assim: isso aí é um Zé Ninguém, vamos falar assim. Como eu gosto das histórias bíblicas que busca trazer os improváveis de Deus para mostrar que não é diferente hoje a tua vida, a minha vida. Bora continuar que a treta tá boa e eu tenho certeza que você gosta de uma fofoca. Vamos lá. Então Mardoqueu, que não tem nada a ver com isso, leva o cara, aquele que tem tudo que a sociedade quer ou busca. Então uma ira por ele incontrolável a ponto dele aceitar e concordar com a sugestão da sua esposa e dos seus amigos. Amigos aí, gente, coloquem entre aspas. Porque eles sugeriram que mandasse então fazer uma forca para enforcar. Ou seja, se não bastasse Mardoqueu não ter nada, viver na porta do Palácio Real, agora ele é condenado à morte, à forca, e ele não sabe de nada. Aqui começamos ou voltamos ao capítulo 6, a reviravolta. Os planos que realmente dão certo. Deus tinha planos maiores, Deus estava com ele.
Primeiro, o rei teve uma insônia, nível Netflix. Começou a pensar. Naquela noite ele releu os relatórios do reino. E vocês não estão entendendo o que ele descobriu. Ele descobriu, gente, que Mardoqueu tinha salvado sua vida e nunca havia sido recompensado, um mínimo obrigado. E quando você volta aí no texto, versículo 3, que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E lembre, seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Como assim nada foi feito? Precisamos honrar esse cara, precisamos honrar esse homem. E aí o rei pergunta aos oficiais: quem está lá no pátio agora? E eis que Amã, quem está no pátio fazendo sua forquinha lá tranquilo com a sua cordinha e tudo mais. E o rei manda chamar ele, e o rei cheio de ansiedade em fazer logo algo para honrar e homenagear Mardoqueu, ele pergunta assim: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ah, gente, Amã pensou que era ele e disse: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Ó Deus, Amã pensou em sua vaidade: eu sou esse cara, vou botar para quebrar, vou falar do bom e do melhor. E aí vem o versículo 7 que diz assim: por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou e que o leve com o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Que honra, que coisa maravilhosa, que ideia sensacional. Fica na história aqui comigo, ela tá boa, fala que não tá boa. O versículo 10 vai ficar melhor. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu tudo o que você sugeriu. Ele está sentado lá na porta do Palácio Real. Não omita nada do que você me recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade. Proclamou: isso é o que se faz ao grande homem, ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Como eu fico feliz com essas histórias. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do Palácio Real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito irado, muito aborrecido, e contou à sua mulher e a todos os seus amigos o que havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como sua mulher Zeres lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para onde? Para o banquete que Ester havia preparado, lembra? E ainda tem esse banquete para salvar o povo da loucura que o próprio Amã havia armado lá no início que a gente falou. Mas eu quero que você fique aqui na história. Imagina só a raiva de Amã que teve de organizar a homenagem mais épica do seu maior inimigo, ou pelo menos na cabeça dele ele pensava isso. Imagina você, o café para o teu chefe, e de repente ele manda você servir alguém que você detesta. Até aqui eu posso te afirmar uma coisa: mesmo quando parece que ninguém está enxergando as suas boas ações, Deus está cuidando dos detalhes e no momento certo Ele virá à mesa ao teu favor. Não importa o quanto pareça que você está sendo ignorado, Deus sempre vê. Quem tenta te prejudicar pode acabar sendo usado para te abençoar. Confia no processo, confia. O tempo de Deus é perfeito, gente. Continua e entra aqui comigo mais fundo na história para a gente finalizar.
No jantar, o rei diz a Esther que mesmo que o pedido dela seja metade do reino, isso lhe seria atendido. E ela não pediu o reino, mas sim para salvar a ela e o seu povo do extermínio. E o rei, muito espantado, sem saber de nada, disse assim: quem faria tamanha loucura? Quem faria isso? E ela diz: o perverso do Amã. E para finalizar a história, o rei manda, gente, enforcar Amã em sua própria forca. Quantas vezes nos sentimos como Mardoqueu? Parece que o mundo está conspirando contra nós, que não há saída e que o futuro está selado na minha vida, na tua vida, com a derrota. Mas Mardoqueu estava na porta, sendo ignorado e odiado por Amã, que planejava até a sua morte. Tudo indicava que a sua história terminaria ali, mas Deus, no seu tempo perfeito, reverteu a situação toda. E essa é a essência da reviravolta divina. Quando a lógica humana diz, não tem mais jeito, Deus chega e diz, agora é minha vez. O mesmo Amã que preparou a forca para Mardoqueu foi obrigado a honrá-lo publicamente. Isso me ensinou que enquanto o inimigo trabalha para o nosso mal, Deus já está preparando a minha, a tua vitória, a nossa. E sabe o que é mais incrível? A ação de Deus não acontece só na vida de personagens bíblicos. Ele continua agindo hoje. E aquela porta que você acha que está fechada, pode ser, gente, porque Deus tem algo muito, muito maior para você. Às vezes ele diz não para os teus planos, para os meus, porque ele quer nos conduzir para algo que nem sequer imaginamos. Então eu te pergunto agora, o que hoje parece perdido na tua vida? Um trabalho? Uma relação? Sua saúde? Ou até mesmo sua fé? Quero te encorajar agora a entregar isso nas mãos de Deus e confiar plenamente. Lembre-se, Ele é especialista em reviravoltas. Quando ou quanto menos se espera, Ele reverte a história toda e muda para um propósito maior. Se você está enfrentando uma luta, lembre-se agora de Mardoqueu. O mesmo Deus que mudou a história dele quer mudar a sua também. Não importa o quanto ou quão difícil seja, confie, porque Deus ainda escreve reviravoltas para aqueles que clamam pelo seu nome. Às vezes parece que tudo está contra nós, mas a palavra de Deus nos lembra que Ele age no tempo perfeito. Assim como fez com Mardoqueu e Esther, Deus posiciona pessoas no lugar certinho, na hora certinha, para trazer livramento e a vitória ao seu povo. Mesmo quando inimigos parecem triunfar, Deus transforma suas intenções malignas em ferramentas perfeitas para cumprir seus propósitos. Ele faz o impossível para que ninguém possa roubar a glória que é somente dele. O que parece ser impossível pode ser apenas o início de uma grande virada. Quando estamos com Deus, até os nossos inimigos trabalham para nós, sem saber, para o nosso bem. Você hoje pode estar enfrentando desafios, mas lembre-se, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus tem o controle e a vitória já está garantida para aqueles que confiam nele. Compartilhe aqui nos comentários a batalha que você está enfrentando e confie que Deus está no controle. E eu vou querer orar por você. Assim que eu ler, eu vou orar por você. Inscreva-se no canal, um canal de mensagens que fortalecem e inspiram a seguir firme nos caminhos do Senhor. Eu desejo hoje que você tenha paz e vitórias em sua jornada e a minha mesma alegria que eu comecei, eu termino. Te dando um até breve. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.